a seguir nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los, aleluia, com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere moveram-se, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Santo de Israel, Deus grande, Deus de glória, Deus de poder, Deus de misericórdia, Pai, a tua palavra já foi lida neste momento. Espírito Santo da verdade, venha falar conosco nesta noite, revela a tua palavra, fala em nosso coração segundo a sua vontade, o teu querer, e confirma a vitória em nome de Jesus, amém? Pode sentar, igreja, e glorificar o nome do Senhor, aleluia, porque Ele vive e reina para sempre. O Senhor está aqui, aleluia. É proibido você ficar com a sua boca calada, com a sua boca fechada, aleluia, na presença do Senhor. Até a tristeza, ela salta de alegria. Então nós devemos adorar o Senhor como verdadeiros adoradores. Louva, exalta, bate palma, fala glória a Deus, fala aleluia, e Deus será, aleluia mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós lemos aqui a palavra do Senhor,
porque, aleluia, existia uma jovem com espírito de adivinhação, louvado seja Deus. Esse espírito imundo, ele dava lucro, aleluia, para os seus senhores, para os senhores daquela jovem, porque ela adivinhava. Ei, é diferente a adivinhação com revelação, aleluia. A revelação, ela vem de Deus, ela vem do céu, mas a adivinhação é espírito imundo, e aquela jovem, ela tinha o espírito imundo. Eu não sei por que a igreja está triste, a igreja não glorifica o nome do Senhor, aleluia. A igreja não exalta o nome do Senhor, aleluia. Deus está aqui, não glorifica, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, que, aleluia, ele estava perturbado ali, Paulo, aleluia, ele expulsou aquele espírito imundo que estava na vida daquela jovem. Foi expulso, aleluia. Por quê, irmãos? Aleluia. Foi necessário. Porque o homem, a mulher de Deus, quando está cheio do Espírito Santo, até Satanás tem que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele demônio que estava na vida daquela jovem, naquele momento, ele foi expulso, ele caiu por terra. Eu quero dizer para você, se há algum demônio na tua casa, na tua família, ou no meio dos teus, ei, o Senhor tem o poder, Jesus tem o poder para repreender esse demônio e te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, aleluia, naquele momento, quando aquela jovem, ela ficou liberta, ela ficou sã, diz a palavra do Senhor, que vendo seus senhores, que a esperança de seu lucro estava perdida, aleluia. Prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados, e aí eles começaram, o que, irmãos? A açoitar, eles começaram a bater, eles espancaram Paulo e Silas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Veja, queridos irmãos, e ainda foram mentir, e ainda disseram, aleluia, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costume que não é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. Por quê, irmãos? Porque ele expulsou aquele espírito imundo que estava na vida daquela jovem. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Veja, queridos irmãos, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com vara, aleluia, e foram lançados na prisão. Eles foram espancados, eles apanharam, aleluia, foram açoitados, foram lançados ali na prisão. Mas veja, queridos irmãos, o verdadeiro adorador, mesmo sofrendo, mesmo chorando, ele adora o Senhor em espírito e verdade. Veja, queridos irmãos, diz a palavra do Senhor que ele, o carcereiro, ele recebeu ordem para que prendessem, para que colocassem eles ali no tronco, aleluia, glória a Deus. Mas Deus queria operar naquele lugar. Louvado seja Deus. Veja, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos eles escutavam. Aleluia, queridos, muitas vezes, aleluia, estamos cansados, não queremos orar, não queremos louvar o Senhor, não queremos adorar o Senhor. Mas eu te digo que aqueles dois, após ser açoitado, após ser espancado, foram presos, mas um orava e o outro louvava, e a igreja está parada. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, aleluia, eles estavam ali adorando o Senhor, aleluia. Diz a palavra do Senhor que quando eles começaram a adorar, aleluia, de repente
resposta da tua oração. Essa é a resposta do teu louvor. Se você orar, aleluia, Deus, Ele vai responder a tua oração. Aleluia, se você adorar, o Senhor vai enviar o socorro do céu para a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, igreja, glorifica. Não deixa a frieza tomar conta de ti, mas começa a abrir a tua boca e glorificar. Começa a exaltar o nome do Senhor, porque Ele está em nosso meio. Aleluia, nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que veio aquele grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Aleluia. Ali, porque irmãos, porque eles estavam adorando o Senhor, eles estavam louvando o Senhor, eles estavam dando glória ao Senhor, eles estavam cantando hinos ao Senhor, eles estavam orando. E sabe por que não acontece mais isso no meio da igreja do Senhor? Porque o povo está morto, o povo não quer mais adorar. Aleluia. Meu Deus, aleluia. É necessário adorar, é necessário abrir a boca, é necessário glorificar, dar glória a Deus e misturando com aleluia. E assim o Senhor, Ele opera no meio do seu povo, Ele opera e operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que naquele momento se abriram as portas. Aleluia, e foram soltos as prisões de todos. Louvado seja Deus, acordando o carcereiro. Aleluia, glória a Deus. E vendo as portas abertas, as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Sabe por quê? Ele se desesperou, naquele momento. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pensando que aqueles presos tinham ido embora. Louvado seja Deus, aleluia. Mas quando Deus está no negócio, milagre acontece, libertação acontece, cura divina acontece. Aleluia. É isso que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, na vida do teu esposo, na vida do teu filho, na vida da tua filha, na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja, queridos irmãos, aquele homem desesperado, porque ele recebeu ordem, aleluia, para guardar Paulo e Silas, para estar vigiando ali. Então ele se desesperou, querendo matar-se, aleluia, porque ele achou que eles tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas, aleluia, eles estavam ali porque Deus estava com ele. Aleluia. Deus está onde tem um servo, onde tem uma serva, onde tem homens e mulheres buscando o Senhor, adorando o Senhor, exaltando o Senhor. Deus está no meio do seu povo, da sua igreja. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal. Aleluia. Que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, porque ele viu que Deus estava na vida daquele servo. Deus estava ali, aleluia, na vida de Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Veja, ele sentiu o temor de Deus, aleluia, porque irmãos, aleluia, porque realmente reconheceu que Deus era na vida de Paulo e Silas. Ei, o adversário tem que olhar para você e ver que Deus é na tua vida, Deus é fiel, aleluia, para te dar vitória, para entrar no teu socorro, com socorro na tua vida, para mudar a tua história, para mudar o teu cativeiro, para entrar com a salvação no meio dos teus, porque Deus é fiel para entrar, aleluia, com a providência, mudar o cativeiro e
aleluia, Deus querido, aleluia. Então ele disse que é necessário que eu faça para me salvar. Sabe por quê? Ele sentiu que Deus estava no negócio. E ele disse, aleluia, e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ei, crê no Senhor Jesus. Crê, minha irmã, crê, meu irmão, que Deus vai mudar a tua história. Deus vai escrever na nova história. Deus vai entrar com a providência na tua casa, na tua família, porque Deus, Ele não mudou, aleluia. Jesus, Ele não mudou. Aleluia, você tem pedido, Senhor, faz uma obra, entra com a libertação, salva esta vida. Ei, tem calma, não te desespera. Aleluia, o tempo de cantar vai chegar na tua vida e tu vai dizer: o Senhor é Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Se você tem chorado, você tem colocado diante do Senhor, mas não tem visto. Ei, Deus, Ele está trabalhando, o Senhor está trabalhando, e você vai dizer: eu e minha casa já estamos servindo, já estamos servindo ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, é necessário crer, é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. É necessário que aquele que se chega a Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele recebeu esta palavra da parte de Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus. Ei, eu sei que não tem sido fácil a tua vida. Deus está falando, te liga, aleluia. Não tem sido fácil não, mas o Senhor está no controle de tudo. Muitas vezes você tem chorado, tem dito: Senhor, me ajuda, me socorre, porque a luta é grande, mas maior é o Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Satanás pode se levantar contra a tua vida, usando pessoas até mesmo, aleluia, para te entristecer. Mas eu quero dizer para você: Deus está no controle e Ele tem visto tudo que você tem passado. Ele sonda o teu coração, Ele conhece. A luta é grande, mas você vai dizer: Senhor, graças eu te dou, graças eu te dou pela minha vitória, pela minha vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você que este homem, esse carcereiro, ele levou, aleluia, glória a Deus, naquele momento até a sua casa, aleluia, pôs a mesa, aleluia, e na sua crença em Deus, alegrou-se com a sua casa, a sua família, todos aceitaram Jesus, veio a salvação, a casa, aleluia, daquele carcereiro. Ei, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está o teu lar, eu não sei como é que está a tua família, mas eu quero te dizer nesta noite, eu quero declarar uma palavra profética para a sua vida. O Senhor está entrando com a providência na tua casa, na tua família, na vida dos teus. Se você crê, toma posse e glorifica o nome do Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele continua operando, Ele continua manifestando com seu poder, Ele continua fazendo milagre, Ele continua libertando aquela pessoa que tem dado trabalho para você, aleluia. Deus, Ele continua trabalhando, e o trabalhar do Senhor é lindo. Ei, se não vier pelo amor, vai vir pela dor, vai vir pela dor, vai sofrer, aleluia. Muitas vezes é necessário Deus colocar, jogar o anzol e puxar, aleluia. Muitas vezes é necessário ir para o leito, aleluia, porque Deus tem um plano de salvação, aleluia. Glória a Deus. Aquele carcereiro não conhecia Jesus, mas quando, aleluia, Paulo e Silas falou com ele, naquele momento ele já aquebrantou o coração e disse, aleluia, creia no Senhor Jesus. O que é crer? É ter fé, é ter certeza, é ter confiança que Deus, Ele continua sendo o mesmo, e que Ele opera, e que Ele manifesta com seu poder, com a sua glória, aleluia.
continua quebrando o coração duro, quebrando o coração de pedra. Jesus continua libertando aqueles que estão nas drogas, que estão no crime, na prostituição, no sexualismo, no lesbianismo. Não importa se ele está lá na macumbaria, na feitiçaria, não importa aonde esta pessoa estiver, Jesus continua fazendo milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, muitas vezes as lutas têm sido tão grandes e nós muitas vezes até dizemos: Senhor, eu vou parar porque eu não aguentei. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer, você não é fraco, você não é frouxo, mas você, aleluia, pelo Espírito de Deus na sua vida, aleluia. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem Deus, ele tem o Pai, ele tem o Filho, ele tem o Espírito Santo, aleluia. E pode vir o que vier, pode vir as lutas, pode vir as perseguições, pode vir as pedradas, as calúnias, pode vir o levante, mas Deus está no controle. Aleluia. Jesus está no controle. Jesus continua operando e operando. Deus, ninguém pode impedir o teu agir. Aleluia. Queridos irmãos, esta palavra é só para quem crê, para aquele que crê. Aquele que crê, toma posse e recebe a tua vitória, recebe a bênção, o milagre, a libertação, a transformação. Louvado